Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 5 de outubro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Aumento de 31% em ataques DDoS no primeiro semestre de 2023. Cyberataques à cadeia de suprimentos triplicam em um ano. E-mail de phishing gerado por inteligência artificial é quase impossível de detectar. E eu começo com essa notícia que fala: aumento de 31% em ataques DDoS, ou ataques de negação de serviço distribuídos, no primeiro semestre de 2023. Um relatório da NetScout revelou que aproximadamente 7,9 milhões de ataques DDoS foram lançados no primeiro semestre de 2023, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Eventos globais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e as tentativas de adesão à OTAN, têm impulsionado o crescimento desses ataques. O relatório documentou um aumento de 79% em ataques de DDoS contra provedores de telecomunicações sem fio durante o segundo semestre de 2022. Esse aumento continuou em 2023, com um aumento de 294% nos ataques contra provedores sem fio da região Ásia-Pacífico. A empresa observou um crescimento de quase 500% em ataques de camada de aplicação, HTTP, HTTPS, desde 2019, e um aumento de 17% em volumes de reflexão-amplificação de DNS durante o primeiro semestre de 2023. Os adversários frequentemente reutilizam infraestruturas abusáveis, como uma taxa de rotatividade média de endereço IP de apenas 10%. O que significa isso? Significa dizer que a origem desses ataques geralmente é a mesma, mudando muito pouco. O impacto desses ataques varia à medida que os adversários alternam entre diferentes listas de infraestruturas abusáveis. O relatório conclui que um pequeno número de nós está envolvido em um número desproporcional de ataques DDoS, impactando significativamente a segurança cibernética global. Ou seja, essas listas, né, de IPs maliciosos com certeza ajudam a endereçar grande parte da ameaça. Primeiro ponto. Eu não pretendo me estender muito no comentário, porque quem acompanha o meu quadro, pelo menos há um ano, sabe que eu falo desde o ano passado não de uma tendência, mas da realidade que é essa ameaça de ataques de negação de serviço distribuído, ainda mais com o advento do 5G. Então, não deveria ser surpresa para quem está inserido dentro dessa área ou para quem acompanha o quadro. Fato é que, sendo uma das principais ameaças, sendo um dos principais pontos que tem gerado desgaste, problemas em serviços, deveria estar entre os itens mais estratégicos da pauta de segurança. Concorda? Cyberataques à cadeia de suprimentos triplicam em um ano. Especialistas em segurança cibernética alertaram para o aumento do risco cibernético em ecossistemas de código aberto, tendo detectado 3 vezes mais pacotes maliciosos neste ano do que em 2022. O nono relatório anual sobre o estado da cadeia de suprimentos de software da Sonatype detectou 245.032 pacotes maliciosos em 2023, o que equivale ao dobro de ataques à cadeia de suprimentos de software do que durante o período 2019 a 2022. Compilado a partir da análise de dados proprietários e públicos, incluindo padrões de atualização de dependência para mais de 400 bilhões de downloads do Maven Central, repositório da Sonatype, o relatório também revelou que 2,1 bilhões de downloads de código aberto com vulnerabilidades conhecidas neste ano poderiam ter sido evitados porque uma versão melhor e corrigida estava disponível. Isso equivale a uma fatia de 96%, a mesma de um ano atrás. A fornecedora detectou ainda que 23% dos downloads do Log4j ainda são de versões criticamente vulneráveis, apesar de uma correção ter sido lançada para o utilitário há quase 2 anos. E vejam, parêntese muito breve, essa é uma das vulnerabilidades que trouxe maior impacto para a cadeia de suprimentos nos últimos anos. Poucas vezes vimos uma vulnerabilidade gerar tanto estrago. E ainda assim, mais de um quinto das pessoas, quase um quarto das pessoas, baixam versões que estão desatualizadas, versões vulneráveis.
A Sonatype estima que 65% de todos os downloads vulneráveis em 2022 continham uma vulnerabilidade de alta ou gravidade crítica. A falta de consciência pode ser parcialmente culpada. 67% dos entrevistados de uma pesquisa da fornecedora disseram estar confiantes de que seus aplicativos não dependem de bibliotecas vulneráveis conhecidas. No entanto, quase 10% deles também afirmaram ter sofrido violações de segurança devido a vulnerabilidades de código aberto nos últimos 12 meses. 29% leva mais de uma semana para descobrir vulnerabilidades e 36% dos entrevistados precisa de mais de uma semana para mitigá-las. A Sonatype argumenta que, embora apenas 11% dos projetos de código aberto sejam mantidos ativamente ao longo do tempo, são os desenvolvedores e não os mantenedores de código aberto que precisam estar mais cientes do risco. Muitos mantenedores são muito diligentes. As grandes empresas de tecnologia fazem de tudo para contratar pessoas talentosas para manter as bibliotecas das quais dependem, disse Brian Fox, CTO da Sonatype, e eu concordo em gênero e número grau com essa afirmação. Nossa indústria precisa direcionar seus esforços para o lugar certo. O fato de ter havido uma correção para quase todos os downloads de componentes com uma vulnerabilidade conhecida nos diz que um foco imediato deve ser apoiar os desenvolvedores a se tornarem melhores tomadores de decisão e dar-lhes acesso às ferramentas certas. Ele argumenta que os desenvolvedores precisam de ajuda para garantir que baixem componentes apenas de projetos com mais mantenedores e o ecossistema mais saudável de colaboradores, para mitigar riscos e recuperar o esforço desperdiçado. O relatório revelou que, embora a taxa de crescimento de download de código aberto tenha ficado em 33% nos últimos 2 anos, mais de 4 trilhões de componentes serão baixados em 2023. São números alarmantes e é óbvio que os criminosos estão de olho nisso. Eles sabem dessa desatenção. Eles sabem que uma parcela muito significativa dos desenvolvedores não acompanha questões ligadas à segurança. Qual é a biblioteca vulnerável? Qual é a última versão estável? Se ela possui ou não vulnerabilidades? Muitos sequer têm algum ferramental para testar esses códigos de bibliotecas públicas. Então, isso é parte do problema, isso é parte do desafio. O que nós precisamos fazer é mudar, trazer essa responsabilidade, deixar isso muito claro, que está sim na mão dos desenvolvedores. E que eles precisam buscar repositórios oficiais, que eles precisam acompanhar a atualização disso. E, na medida do possível, testar. E, por que não, automatizar essas correções. Quando possível, obviamente, a intenção não é que quebre nada, que deixe de funcionar algum serviço, mas que, corrigindo as vulnerabilidades, possam garantir maior resiliência dos serviços e negócios. E na última notícia de hoje, e-mail de phishing gerado por inteligência artificial é quase impossível de detectar. O uso de chatbots de inteligência artificial por cybercriminosos para criar campanhas de phishing tem sido motivo de preocupação e agora descobriu-se que é quase impossível detectar e-mails de phishing gerados por IA, de acordo com a provedora de segurança de e-mail Egress. A constatação da empresa tem como base seu relatório de tendências de ameaças de phishing, publicado no último dia 2. Segundo o estudo, os detectores de inteligência artificial não podem dizer se o e-mail de phishing foi escrito por um chatbot ou por um humano, em 71,4% das vezes. A razão para isso se deve a como os detectores de IA funcionam. A maioria dessas ferramentas é baseada em grandes modelos de linguagens, portanto, sua precisão aumenta com tamanhos de amostra mais longos, muitas vezes exigindo um mínimo de 250 caracteres para funcionar. 44,9% dos e-mails de phishing não atendem ao requisito de 250 caracteres e outros 26,5% ficam abaixo de 500, o que significa que atualmente os detectores de IA não funcionarão de forma confiável ou não funcionarão em 71,4% dos ataques. No relatório, os pesquisadores da Egress também descobriram que as campanhas de phishing geradas por humanos estão ficando mais difíceis de detectar, com um salto de 24,4% nas técnicas de ocultação, que foram integradas em 55% dos e-mails de phishing em 2023. Essas técnicas também cresceram em sofisticação,
com 47% dos operadores de ameaça de phishing implantando duas camadas de ocultação e 31% usando apenas uma técnica. A técnica mais popular é o contrabando de HTML, que consiste em explorar recursos legítimos de HTML5 e JavaScript para codificar e incorporar código malicioso em arquivos HTML ou páginas da web. Além disso, a Egress descobriu que 34% do fluxo de e-mails pode ser categorizado como grey mail, que a empresa descreve como e-mails em massa, mas solicitados como notificações, atualizações e mensagens promocionais. Isso cria uma enxurrada de e-mails que dificulta o trabalho dos detectores de phishing e os destinatários têm maior probabilidade de clicar em um e-mail de phishing. Todos esses novos métodos de propagação e ocultação utilizados pelos cybercriminosos significam que, embora o volume geral de phishing não tenha aumentado, o número de e-mails de phishing que ignoram as defesas de segurança está aumentando. Por exemplo, os e-mails que escaparam das defesas da Microsoft aumentaram 25% neste ano em comparação com 2022. Aqueles que evadiram gateways de e-mails seguros aumentaram 29% no mesmo período. Em uma declaração pública, Jack Chapman, vice-presidente de inteligência de ameaças da Egress, disse que essas descobertas devem levar os defensores de segurança de e-mail a mudar sua abordagem anti-phishing. As abordagens legadas para a segurança de e-mail dependem muito da quarentena, impedindo que os usuários finais vejam e-mails de phishing. Mas, como destaca nosso relatório, os e-mails de phishing inevitavelmente passarão. Segundo ele, essa é uma das razões pelas quais a empresa inverteu o modelo de quarentena, adicionando banners dinâmicos para neutralizar ameaças dentro da caixa de entrada. Esses banners são projetados para explicar claramente o risco de uma forma fácil de entender, oportuna e relevante, atuando como momentos ensináveis que educam o usuário. Em última análise, ensinar alguém a pegar um phishing é uma abordagem mais sustentável para a resiliência de longo prazo, comentou. Concordo. É a questão da conscientização, da educação dos usuários. É isso, pessoal, vai ficar... Por conta do advento da inteligência artificial, não só os e-mails de phishing, mas técnicas de engenharia social serão cada vez mais difíceis de serem detectadas. Vou além. As questões ligadas à autenticação, se levarem em consideração aspectos biométricos, também podem, ou apenas esses aspectos, também podem falhar, porque a inteligência artificial já consegue emular isso muito bem. Voz, vídeo, imagem. Muito bem. Então, o ponto é, nós chegamos no momento que é preciso entender que conscientizar, treinar as pessoas com relação a essas ameaças não é algo para o futuro, é algo para o presente, para o agora. Nós precisamos fazer isso e fazer muito bem. Tornar os assuntos mais atraentes, mostrar os impactos, treinar as pessoas com simulações. É isso que precisa ser feito. Porque é dessa forma que as pessoas vão começar a tomar consciência de quais são os comportamentos seguros, como elas deveriam agir, o que fazer em caso de dúvida. É isso. Porque deixar tudo na mão da tecnologia para que ela detecte, para que ela tome alguma ação, no limite vai ser inviável. A matéria acabou de deixar muito claro. Cada vez mais os filtros não estão pegando essas ameaças. Não sei vocês, mas 25% Microsoft, 29% das ferramentas líder de segurança é um número muito alto. Significa dizer que passa, e uma quantidade muito grande. E essas que passarem, se os usuários não conseguirem identificar, adivinhe. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!